Olá, eu sou a doutora Mônica Okuhara e seja muito bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Aqui nós temos uma visão integrativa do ser humano e assim consideramos que se estivermos em equilíbrio, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, teremos uma melhor qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que vai fazer você pensar em várias áreas da sua saúde. Nós vamos falar sobre yoga. Então, no programa de hoje, nós teremos aqui o professor Marcos Rojo Rodrigues. O professor Marcos é professor de educação física e ele é especializado em yoga. Seja muito bem-vindo, professor Marcos, e desde já eu quero agradecer por você participar aqui do programa Salutar é Viver. Tudo bem com você? Obrigado, Mônica. Obrigado. É um prazer estar aqui, agradeço o seu convite, espero que essa entrevista possa ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais o que é o yoga e como que ela pode também colaborar na saúde de cada um e nesse bem-estar que é o objetivo do seu programa. Não é? Claro. Professor Marcos, quando nós perguntamos para as pessoas do público geral, leigo, se eles entendem ou sabem o que é yoga, alguns provavelmente vão responder para nós que trata-se de exercícios físicos, outros poderiam dizer que é meditação. Agora, por outro lado, o National Institute of Health dos Estados Unidos, ele classifica a yoga dentro das terapias complementares em duas subclasses, nas terapias mente e corpo e também nas terapias espirituais. Você poderia nos dar uma definição para o nosso público? O que seria então a yoga? Legal. Essa é a grande questão. Antes de falar o que é yoga, eu vou te falar o que não é yoga. Certo. Yoga não é contorcionismo, yoga não é faquirismo, yoga não é uma religião. Yoga é uma técnica, é uma disciplina que visa, tem como objetivo principal, o estado da mente, o estado meditativo. O yoga é, por definição, meditação. Pratica-se yoga para que a gente consiga atingir um estado específico da mente, que é o estado de presença. Esse estado meditativo é um estado de presença. Portanto, não é um estado específico de uma meditação sentada. Isto pode acontecer em outras situações, ou seja, esse estado de presença acontece durante os exercícios. Então, o yoga é muito mais o como você vai fazer esses exercícios do que o que você vai fazer, o quanto você vai fazer. Então, é sim exercícios, mas é o como você faz o exercício. É sim meditação, mas é o como você trabalha com essa meditação. Yoga é a filosofia do como. Então, qual seria o objetivo principal, ou vários objetivos que a yoga pode oferecer? Assim, quais são os objetivos? O objetivo principal do yoga, o objetivo destacado em sua literatura mais clássica, é a aquisição do autoconhecimento, ou seja, saber quem a gente é. Por isso, o yoga também é classificado, como você estava citando, dessa instituição americana, como disciplina espiritual. Esse é o objetivo do yoga, saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, qual a razão da existência, enfim, em essência, quem somos nós. Esse é o propósito do yoga. Mas quando o yoga chega no Ocidente, a gente tem que entender que o yoga é utilizado para outras coisas, e isso não é um problema, não é ruim. Swami Kuvalayananda, um dos pioneiros de yoga científica, ele diz: o yoga tem uma mensagem para a mente, para o corpo e para a alma. Ou seja, você pode usar o yoga para benefícios físicos, você pode usar o yoga para benefícios mentais e pode utilizá-lo para benefícios espirituais. Então, o indivíduo que pratica yoga, ele pode, ao mesmo tempo, se beneficiar desses três tipos de benefícios, ou dependendo de que estágio, digamos assim, de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele vai ser direcionado ou se autodirecionar para determinado objetivo. Seria mais ou Principalmente menos. a segunda opção, Mônica. Ele vai, de acordo com o seu envolvimento com a técnica, buscando e se aprofundando e se interessando por essas questões que são as mais nobres do yoga. Então, pessoas praticam yoga para melhorar sua flexibilidade, pessoas praticam yoga, esportistas, para melhorar sua performance no esporte. Eles praticam com objetivos puramente físicos, para melhorar a dor nas costas, e melhora. O yoga trabalha muito com postura, porque meditação se faz sentado numa postura ereta por um longo tempo. Mas pessoas também buscam yoga com objetivos mentais, para diminuir a ansiedade, para controlar a depressão. Mas esses são efeitos não colaterais, mas são
são efeitos brinde, aquilo vem como um extra. O principal do yoga é o objetivo espiritual. Mas o yoga entende que corpo, mente e alma estão juntos. Não tem como você trabalhar com o corpo sem que isto tenha um reflexo na mente. Não tem como trabalhar com o corpo e a mente sem que isto tenha uma relação com o espírito. Ou seja, tudo está interligado. Então é um complexo todo. Mexendo num, a gente vai mexer no outro, sem dúvida. Acaba despertando, então, o indivíduo para que ele possa se olhar como um ser mais integrativo. Exato, exato. Porque isso a gente insiste muito numa aula de yoga. Existe uma grande diferença entre ficar deitado e relaxar. Deitar é fácil, relaxar não é tão fácil assim. A diferença entre deitar e relaxar, a gente chama de yoga. Sentar-se também não é uma coisa tão difícil. Meditar é mais difícil. A diferença entre sentar e meditar se chama yoga. E quem faz esse link, onde está essa diferença entre um e outro, esse estado, é o seu estado, o estado de autoobservação. Essa forma de você trabalhar com atenção plena, fazendo tudo com atenção. Esse é o pulo do gato. Essa é a ideia. Então, ele traz muitos benefícios, né, para o que você está falando, porque a atenção plena é o que nós colocamos hoje, né, como algo que as pessoas no nosso dia a dia, principalmente no Ocidente, a atenção ela se torna muito dispersa, não é? Nesse aspecto, Uhum. ela é um benefício que traz, Sem dúvida. junto, além da Sem prática. dúvida. O mundo hoje exige muito do nosso sistema nervoso, da nossa mente. Veja, por exemplo, antigamente as pessoas se sentavam na varanda das casas e ficavam conversando. E às vezes passava alguém na rua, ele cumprimentava, boa tarde, boa tarde. Hoje, você fica grudado numa televisão, com o celular do lado, o computador do outro, respondendo mensagem, assistindo vídeo, falando no telefone. São muitos estímulos ao mesmo tempo. Os filmes de hoje, eles são muito estimulantes. Mal começou o filme, já tem 2 mortos, 3 carros capotados, destruídos. É muito estímulo. Antigamente, eu não sei se você se lembra, você é jovem, mas os filmes eram muito mais parados. Não? Um filme da moda da minha época era Fernão Capelo Gaivota. Era uma gaivota que voava um filme inteiro, né, com música do Neil Diamond. Hoje, se passar um filme desse, ninguém assiste, não aguenta. É muito parado. Então, as coisas mudaram. É muito estímulo. Mas nós temos limites. Essa quantidade de estímulos depois prejudica, porque você vai dormir, não consegue, porque a mente está naquela velocidade e ela não desliga. Você vai querer se concentrar numa coisa, não consegue, porque você está sempre trabalhando com 5 coisas ao mesmo tempo. Então é difícil focar. Mas o yoga ensina isso, sim. Até, já que você colocou, né, é lógico que devemos evitar os estímulos, antes de dormir, né, os estímulos visuais, principalmente, de luz e som. É interessante praticar-se a yoga mais à noite ou durante o dia? Tem algum horário Não, Mônica, não. diferente? O yoga pode ter um efeito relaxante, mas a ideia de relaxante não pode ser confundida com a ideia de sedativo. Certo. Então é assim, eu estou sem sono, eu faço yoga, vai me dar sono. O yoga ajuda a relaxar e às vezes o aluno está numa aula de relaxamento e ele dorme. Por quê? Porque ele estava muito tenso, ele não dorme bem alguns dias, ele começa a relaxar e vem o sono. Mas não é esse o propósito da prática. A prática deve nos deixar numa condição de firmeza, de alerta, mas relaxado. Não é um alerta agitado. Mas você não deve praticar yoga e terminar sonolento. Você fica sonolento no final. Sonolento a gente não medita, a gente dorme. Sonolento a gente não relaxa, a gente dorme. Então a gente tem que ficar ao mesmo tempo relaxado e alerta. A prática antes de dormir pode não ser uma boa ideia, ela pode tirar o sono. O uso de algumas técnicas respiratórias de forma adaptada e bem branda pode ajudar a acalmar. Isto sim, fazer 2 ou 3 movimentos com alongamento muito leve pode ajudar a acalmar. Mas se você resolver fazer uma prática de yoga no sentido amplo, no sentido yoga para valer de verdade, não recomendo à noite, não. De manhãzinha é o melhor horário.
Como você falou que também existem exercícios, né? Claro, são exercícios físicos também. Você, como um educador físico, claro, bem sabe que existem exercícios aeróbicos e anaeróbicos, que muitos deles são indicados, né, dependendo da condição de um paciente, a medicina indica-os muito bem, por exemplo, nos casos de osteoporose, que são indicados exercícios de caminhada, que são exercícios aeróbicos. A yoga pode suprir os exercícios aeróbicos e anaeróbicos? Não, não. Não tem Uhum, nada uma coisa com a outra. O ideal é que se faça as duas coisas ao mesmo tempo. uhum, Eu, como educador físico, trabalhei bastante com ginástica. Eu fui professor de ginástica geral da Faculdade de Educação Física. Então, trabalhei com métodos, o método francês, o método sueco, o método contemporâneo. Eu pratico musculação, eu gosto de esporte. Uma coisa não substitui a outra. O yoga tem um lugar bem definido. Nenhuma destas atividades propõe um sistema de autoobservação e de autoconhecimento. Então, as ginásticas, ela tem uma eficiência enorme, musculação, para quem tem osteoporose é ótimo, a caminhada para quem é diabético, para quem tem pressão, tudo isso é espetacular. As pessoas, depois de uma certa idade, eu já estou nessa idade, precisam fazer musculação, porque a musculatura vai perdendo massa magra, tem que fazer tudo isso, tem que fazer a ginástica. Tem que fazer o esporte é importante, tem que se divertir. O yoga não é recreativo, mas quando você fala em autoconhecimento, você tem que fazer yoga. Então não tem nada errado em você praticar sua ginástica, seu esporte e também fazer yoga. Muitos atletas, aliás, praticam yoga para melhorar a sua concentração. Eles fazem seu treinamento físico, seu treinamento técnico e, além disso, fazem o yoga para melhorar a concentração. e tem, assim, indicações mais específicas ou até contraindicações para pessoas que querem praticar yoga? Olha, eu digo que o yoga não tem contraindicações. Quando a gente diz o yoga não tem contraindicações, eu digo não tem contraindicação para autoconhecimento, para autoobservação, não tem contraindicação para relaxamento, não tem contraindicação para você se manter presente. Isso tudo só vai trazer benefícios. Mas existem adaptações. Então, o yoga, quanto um estado da mente, não tem contraindicação. É bom para todo mundo, independente de qualquer idade. Mas eu tenho que adaptar o yoga. Então, quando eu tenho uma aluna gestante, eu faço adaptações. Tem posturas que ela não pode fazer. Quando eu tenho um aluno que tem um problema lombar, ele pode fazer yoga, mas eu tenho que propor adaptações para ele. Tem posturas que ele não pode fazer. Então, quando você pensar assim nos asanas, você tem que selecionar um grupo adequado para aquela pessoa. Mesmo pessoas que têm distúrbios mentais, né, além dos quadros que são ansiedade, depressão, mas quadros mais profundos, psiquiátricos, como você disse que trabalha-se a mente, também o autoconhecimento, e também uma adaptação para esse tipo de Sim, pessoas. sem dúvida, Mônica. Meditação também tem que ser feito praticado com reservas. Pessoas com depressão não devem praticar meditação profunda, nem relaxamento profundo. A pessoa já está deprimida, ficar se interiorizando não é muito bom. Então, o que a gente faz? Para esses casos, eu não vou dar práticas meditativas longas e nem relaxamento. Eu vou dar muito aqueles exercícios que abrem, que alongam essa musculatura peitoral, expandem o tórax. O deprimido já apresenta uma certa postura de flexão, de projeção de cabeça e ombros para frente. Então, os exercícios, os alongamentos de expansão torácica, a respiração profunda, podem ajudá-lo muito. Mas eu não vou fazer uma prática de muita introspecção para ele. Ele pode se sentir mal, pode, obviamente, sair pior. Pessoas que não têm consciência porque têm um distúrbio mental, estas sim vão ter muita dificuldade na prática, porque yoga é quase que sinônimo de fazer conscientemente. Uma das definições de yoga é não fazer mecanicamente. Você tem que fazer conscientemente. Se a pessoa não tem um grau de consciência, ele tem um distúrbio onde ele não consegue ter a parte lógica, o raciocínio de forma adequada, e ele não consegue fazer, ele não consegue prestar atenção. Mas são poucos os casos, né? O resto, como eu te disse, adaptação. E às vezes uma hora de aula de yoga é muito. Eu proponho
15 minutos, meia hora para uma pessoa nesse estado, até que ele vá melhorando. Nunca abrindo mão do seu tratamento médico alopático, com os medicamentos e acompanhamento médico. O yoga sempre como disciplina complementar. Certo. Então é importante que realmente todo aluno que for praticar e procurar, ele precisa ser, antes de tudo, feito uma avaliação muito mais profunda, né? Do que às vezes a pessoa simplesmente se matricula numa academia, alguma É, coisa assim do tipo, né? e muitas vezes não é nem só com o próprio aluno. Eu converso com o aluno e ele me diz: eu fui indicado pelo psicólogo. E o que você tem? Eu tenho um distúrbio aqui de ansiedade. E às vezes a pessoa não sabe bem o que ela tem. Aí eu digo se eu posso conversar com o psicólogo dele, ou se ela pode, na próxima consulta, fazer algumas perguntas que possam me ajudar. Aí eu pergunto: por que você encaminhou essa pessoa? Porque é bom que ela faça relaxamento, porque é bom que ela faça algum exercício específico, uma prática respiratória, e nessa conversa, junto com o especialista, seguramente nós vamos propor um trabalho muito mais eficiente para essa minha aluna que foi indicada. Porque se eu começar a arriscar e disser assim para ela: não, larga o medicamento, você não precisa de terapia, o yoga vai resolver tudo para você, já foi a época disso, já passou. Agora não é assim. É disciplina integrativa, a gente tem que trabalhar junto e às vezes o próprio paciente não sabe muito bem porque o médico o encaminhou. Aí às vezes eu tenho que conversar. Sim, é importante essa interdisciplinaridade, né, entre as várias áreas da saúde, né? Exato. Marcos, assim, as pessoas podem praticar a partir de que idade? Assim, uma criança, uma... Olha, é interessante essa pergunta. Se você considerar um nível de atenção na prática, seria muito bom que as crianças começassem a partir dos 12 anos. Crianças de 6, 7 anos, elas são muito dispersas, elas estão buscando o mundo pelo estímulo, ela está mexendo em tudo, está cheirando tudo. Ficar sentada, parada, recitando um mantra, não faz o menor sentido nessa faixa etária. Quando ela já tem um grau de atenção um pouco mais desenvolvido e ela pode fazer um movimento lento, sentir o movimento, sentir o efeito daquele exercício, tá bom para começar. Mas mesmo assim, eu não a colocaria numa aula de adultos, numa aula talvez de muita introspecção e longa, 1 hora e 15. Eu faria uma aula talvez mais curta para essa criança. Agora, crianças de 6, 7, 8 anos, eles podem fazer muito bem o que a gente chama de uma preparação para o yoga. Então, é uma adaptação para a criança, onde a gente vai desenvolver conceitos muito importantes do yoga de forma lúdica. Então, eu vou trabalhar com os princípios do yoga. O yoga fala da não violência, da verdade, fala do contentamento, o yoga fala da estabilidade, do conforto. E eu posso, de forma lúdica, brincar com as crianças com esses princípios. Você se lembra daquela antiga brincadeira de estátua, não? As crianças estão correndo, aí para. E aí eu coloco na cabeça da criança: agora, ó, não se mexa, percebe que você está imóvel. Eu estou colocando elementos do yoga numa forma lúdica. Talvez eu não possa chamar isso de yoga, mas uma preparação para o yoga. E passo elementos de não violência. Olha, cuide do seu corpo, até onde você pode ir para não forçar. Posso usar a criatividade da criança, mas respeitando a criança como criança e yoga como yoga. Eu não posso modificar o yoga porque é para criança e nem modificar a criança. Então eu tento fazer essa adaptação. Bom, e o adulto, até quando ele puder, condições físicas, mentais, né, pode praticar a vida toda, né? Hoje, independentemente de faixa etária, às vezes você tem adultos ou idosos que estão muito bem, pessoas com 80 anos fazendo exercícios que jovens não fazem. Tem isto. Mas às vezes você tem pessoas com menos idade, 60, 70, mas que estão muito debilitados por uma questão de saúde. E a gente também trabalha, o yoga também está nos hospitais. E você entra num quarto onde você tem um paciente, ele está no leito, ele está acamado, ele está com todos os catéteres e drenos, aquelas coisas todas, e você pode dar yoga para ele. Ele não pode se mexer, mas eu posso dar a ele uma respiração consciente, uma respiração profunda, um pranayama, eu posso dar a ele uma prática meditativa, posso dar a ele um relaxamento. Então, alguma coisa eu posso oferecer
seja qual for a situação. Eu trabalhei com pacientes já bem debilitados, oferecendo técnicas de relaxamento que eram muito bem-vindas. Trabalhamos no hospital com esses que a gente chama cuidados paliativos. A gente sabia que não tinha mais muito o que fazer e o relaxamento era uma bênção para eles. E aí conversar um pouquinho, falar um pouco da filosofia do yoga. O yoga é um sistema de filosofia. Isso tudo ajuda muito. Então, de alguma forma, sabendo aplicar bem, vai ajudar. Marcos, a gente ouve dizer vários tipos de modalidades ou escolas, eu não sei como é que vocês classificam, por exemplo, falam assim, Hatha Yoga, Kriya Yoga, Power Yoga, enfim, várias. Eu queria que você falasse um pouco, sei lá, se tem um número já, assim, atingido, né? E também se as pessoas que procuram, elas, assim, começam porque elas se identificam com uma das práticas, né, o iniciante, por exemplo, ou se o iniciante deveria começar por uma determinada modalidade e assim sucessivamente ele ir avançando em outras práticas. Legal. Talvez, Mônica, eu não fosse a melhor pessoa para falar de todas estas modalidades que existem por aí. Eu vou falar das tradicionais. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou professor de yoga da época em que ninguém perguntava que yoga é essa. As pessoas iam à academia fazer yoga, era uma coisa só, era yoga. A primeira vez que vem um aluno e me pergunta que yoga é essa que você ensina, eu estranhei a pergunta. Eu disse, como que yoga é essa? É yoga. Hoje eu entendo a pergunta dele. Vamos classificar na Índia antiga as tendências pessoais. Yoga pode ser entendido como um fim, um objetivo. O objetivo do yoga é o autoconhecimento, é entender quem eu sou, é o estado de integração, você se integrar com o todo. Seja lá qual for o todo, que você entende por todo, se é Deus, se é o universo, se é a natureza, o que seja, é você sentir-se parte do todo. Você não é algo separado, você não é um eu isolado. Nós somos parte do todo e quando as pessoas se veem de forma integrada, não só ele com o todo, mas todas as pessoas, o que eu vejo divino no outro, o outro vê o divino em mim. Enfim, não é minha experiência, viu, Mônica? Minhas experiências são modestas, não é? Mas o objetivo do yoga é esse. Mas eles entendem na Índia antiga que tem vários caminhos. Um é mais devocional e ele vai conseguir esse estado de união com o todo através dos cantos devocionais, da recitação dos mantras. Então ele tem os chocalhos e ele canta Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Isso é o Bhakti Yoga, é o yoga da devoção. O outro entende que ele vai adquirir esse estado através do estudo da literatura, dos Upanishads, ele vai entender intelectualmente aquilo tudo e vai tentar colocar aquilo em prática. Esse é o Jnana Yoga, é o yoga do conhecimento. O outro entende que através da meditação, este é o Raja Yoga, então através da meditação eu também chego lá. São diferentes caminhos para chegar no mesmo cume da montanha. A Hatha Yoga entende que através do corpo, através do trabalho físico, você também consegue adquirir esse mesmo estado. Depois que o Hatha Yoga chega no Ocidente, aparecem muitas linhas e eu tenho certeza que várias destas são puramente comerciais e deveriam ser ignoradas pelo praticante, como o Beer Yoga, ele faz yoga tomando cerveja, não faz o menor sentido. Ou seja, se você gosta, não tenho nada contra a cerveja, mas quando vai tomar cerveja, toma cerveja, quando vai praticar yoga, não precisa misturar yoga com cerveja, wine yoga, naked yoga, então todo mundo faz yoga pelado. Vieram essas linhas que a gente realmente considera um apelo comercial e atrai gente. Tem gente fazendo, tem uma série de outras, dog yoga, baby yoga, enfim. Mas existem outras linhas que são um pouco mais dinâmicas e que vêm de uma outra compreensão de acordo com a tradição. Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas tentei. Sim. Acho que o praticante ou iniciante, ele precisa estar bastante consciente dos seus propósitos, né? E também dos objetivos, como você bem colocou aqui, os objetivos da yoga. Quer dizer, ele entender que é uma filosofia e assim seguir, né? Não entrar nesse modismo, como você bem disse aqui. Exato. Um ponto importante que você falou também em relação à respiração, que eu acho, né, é fundamental, eu sou dentista e nós falamos muito em respiração com os pacientes,
E é um ponto muito interessante, quando eu até indico alguns pacientes a fazerem a yoga por conta da respiração, por conta desse relaxamento, por conta da ansiedade, né, que nós estamos tendo um crescente número de pessoas ansiosas devido à Covid, devido a esse estágio que estamos na pandemia, né, e depressão também. E Marcos, então, inclusive falando em pandemia, está tendo muitas aulas online. É claro que são maravilhoso isso, porque as pessoas podem fazer essa prática em casa. Agora, você recomendaria, ou qual que é o seu ponto de vista em relação ao iniciante que ele não está sendo supervisionado numa aula online? Olha, Mônica, eu me surpreendi, sempre fui contra. Eu dei curso no Brasil todo. Enfim, você falava da respiração, deixa eu só pegar aquele Claro. finalzinho. Eu fiz um mestrado na Faculdade de Medicina da USP e Uhum. trabalhei com 3 técnicas respiratórias de yoga, aplicando para crianças com uma distrofia grave muscular, distrofia de Duchenne, e com resultados excelentes. Então, só para essa questão da respiração, é sem dúvida uma prática eficiente, existem muitas pesquisas por aí. Vindo para a aula online, a gente dando curso aqui e ali, e alguns pediam curso, professor, queremos curso lá, sei lá, Belém do Pará. Puxa, não consigo, eu não tenho fim de semana. Então faz online. Eu dizia, imagina, o yoga não funciona online, isso não... Bobagem, funciona, dá certo, Mônica, funciona muito bem. Que Assim bom. que começou a pandemia, eu comecei a fazer aulas pelo Instagram. Imagina, eu dava aula sem ver os alunos. Uhum. É só uma questão de eu elaborar uma série que seja segura, mas que seja eficiente. Ah, Então, tem que ser seguro e eficiente. Então, sei. exercícios muito simples, onde eu podia explicar muito bem e trabalhar com uma demonstradora, um demonstrador, e dá certo, funciona. Mas eu não consigo progredir muito se eu não vejo os alunos. Aí eu criei as aulas pelo Zoom. Uhum. E aí eu vejo os alunos e dá certo. A única coisa que prejudica, a meu ver, é o ambiente que o aluno cria para ele na aula. Então eu vejo que alguns alunos têm uma salinha, ele põe um tatame, ele põe um altar, ele põe até um incenso e ele faz concentrado. A outra senhora faz com os 2 cachorrinhos e os 3 gatos pulando em cima dela, não consegue. A outra faz na sala com o filho assistindo televisão, porque não tem outro ambiente. Tem uma que eu estou vendo que é bem o dia da faxineira, o dia da aula, e passa a senhora com o balde, a vassoura em cima dela para cá e passa para lá. Então, é este o único prejuízo. O resto, a transmissão, dá para fazer, porque eu paro, eu olho a pessoa, eu amplio a imagem, aí eu digo, olha, está errado no final da aula, eu quero te corrigir. Dá para fazer Que muito bem. ótimo. Mas existe uma perda, Mônica, existe uma perda. O contato físico, Sim, o cafezinho que a gente toma, esses verdade. intervalos, isso a gente não pode desprezar, é importante. E a sensação, quando eu estou numa aula de yoga, e eu recomendo que os alunos relaxem, eu estou numa aula presencial, eu olho os alunos, talvez pela experiência, já dou aula há muito tempo, eu digo, hoje pegou, hoje eles estão relaxando, hoje deu certo. Na aula pelo Zoom, eu posso olhar os quadradinhos, eu não tenho essa ligação Claro. do ambiente, eu não sei. Estão todos imóveis, eu não sei, mas na aula fica uma Sim. atmosfera que no Zoom não fica. Eu não posso explicar isso, eu não sei como explicar. Tem Uhum. essa perdazinha, mas olha, funciona muito bem, recomendo. Bom, Marcos, chegando ao fim do nosso programa, eu quero te agradecer pelas dicas, por essa Obrigado. sua apresentação maravilhosa. Nós ficaríamos aqui horas falando sobre yoga e que o público possa procurar a yoga agora nessa pandemia, que com certeza, né, vai auxiliar muito a todos nós, né? E agora eu vou deixar também os meus contatos, vocês podem me procurar nas redes sociais. E também, caso vocês tenham alguma pergunta para o professor Marcos, eu direcionarei a ele essas perguntas que vocês fizerem para mim. E com certeza o Marcos vai responder para vocês. Muito Bom, obrigada, Marcos. Até uma obrigado, próxima. Mônica. Foi um prazer, você é muito Foi um simpático. prazer. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau.